um pequeno atraso na início do café científico. É o primeiro café de 2016. Só dar uma informação sobre o evento. O café científico ocorre desde setembro de 2006. Agora completando esse ano 10 anos de popularização da ciência do estado da Bahia, sempre promovido uma parceria entre a livraria de Boticamp e o programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, da UFB e da UFES, e mais recentemente, uns 4 anos para cá, parceria da Fundação Pedro Calmon com a Biblioteca Pública do Estado, que segue para o espaço que a gente faz de café. Os cafés antigos podem ser assistidos no YouTube. O modo mais simples é entrar no YouTube, botar Café Científico Salvador, vocês encontram a playlist lá, a lista de reprodução, que tem todos os cafés que foram filmados e disponibilizados. Não tem todos da história, porque a gente começou a filmar um pouco tardiamente, nem todos os palestrantes dão autorização para que seja divulgado. Hoje, a gente recebe o professor Dorival Freire Júnior, não é o primeiro café do Dorival, é o segundo café do Dorival. O primeiro foi sobre física quântica. Foi muito divertido, por exemplo, discutir vários assuntos sobre cura quântica, divertido muito. Hoje o tema é outro, né? O tema é um marco legal de ciência e tecnologia brasileiro, foi divulgado agora no começo de 2016. O professor Ival, professor de Estudo de Física da Universidade Federal da Bahia, e é atualmente pró-reitor de Criação, Pesquisa, Criação e Inovação da UFBA e também pró-reitor de Ensino de Pós-Graduação da UFBA nesse momento. Então a gente pensou na reunião em janeiro para decidir os temas que seriam discutidos no café ao longo desse ano. O tema do marco legal é o tema inevitável, e o nome de Dorival é o nome inevitável também. Então eu agradeço muito ao Dorival por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra a ele, ele deve falar por volta dos 40 minutos, depois já a discussão. E você está no agora, né? Não, eu tenho. Bom, primeiro, boa noite, mil desculpas pelo atraso. Eu subi conversando com a Antônia e a Milton, não que eles não sejam responsáveis pelo meu atraso, eu fui responsável, mas eu disse para ele: olha, eu sou baiano de tal maneira de que eu não tenho nenhum constrangimento de atrasar uma reunião em que eu sou mais um. Mas eu fui muito constrangido de atrasar uma reunião que depende de mim para começar, como é essa palestra aqui. Mas, enfim, não há o que justificar. As expectativas tradicionais, o trânsito. Não? Bom, eu não preparei transparências e a apresentação que eu pensei em fazer aqui, ela é menos técnica no sentido de nós discutirmos cada detalhe da nova legislação. Estamos tratando da lei 3.243, que foi sancionada no 9 de janeiro, e chamamos de Marco Civil da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a minha expectativa é menos discutir eventuais detalhes da legislação. Se vocês acharem necessário, a gente pode ir um pouco por esse lado, mas eu quero, na minha apresentação inicial, fazer uma apresentação mais global, mais genérica, sobre essa legislação, o histórico dessa legislação, as implicações dela, e principalmente fazer uma discussão de política científica, tecnológica e de inovação para um país como o Brasil, porque se nós perdemos de vista que a legislação é um instrumento para uma política de ciência, tecnologia e inovação, a gente pode se perder em discussões que são, na minha opinião, absolutamente localizadas. Tá? Bom, então, assim, a preliminar é que, ainda que a parte mais considerável da comunidade científica, da comunidade acadêmica, tenha acordado para o Marco Civil após a sanção dele pela presidência da República em janeiro, é preciso dizer que esse Marco Civil ele é o resultado do processo longo de trabalho, de negociação entre entidades da sociedade civil e parlamentares. Há cerca de 4 ou 5 anos que há um processo em curso, com idas e vindas, com
críticas às primeiras versões, com acordos que foram configurados. Então, chama a atenção nisso para a gente não pensar que então é um documento legal que caiu do céu, é um documento legal que é um pacote, quer dizer, é algo que corresponde a um certo esforço de negociação e de consenso entre diversos atores nas sociedades científicas e no Congresso Nacional. O segundo alerta, que faria a segunda consideração preliminar, é que o Marco Civil ele ainda não está completamente estabilizado do ponto de vista legal. Há pelo menos dois aspectos que ainda serão decididos e que podem mudar significativamente a implicação do Marco Civil. O primeiro deles é um problema que todos os legisladores reconhecem, chamado erro que se comete numa legislação longa, detalhada, como é a tradição brasileira, e em algum momento passa uma frase e só se dá conta da implicação da frase depois que ela está publicada. É que, do modo como está redigido o Marco Civil, a caracterização do que seriam as fundações de apoio à pesquisa, por exemplo, a FAPEX, por exemplo, a FEB, esse papel ficou limitado no sentido de que algumas prerrogativas, inclusive, que já são dessas fundações, pela letra da lei do Marco Civil, elas não poderão ser executadas. A mais problemática delas é a que chamou a atenção, a impossibilidade de realizar importações utilizando os privilégios que a legislação brasileira já concede para importações que são relevantes para a área de ciência, tecnologia e inovação. Esses procedimentos passam do ponto de vista do comércio exterior, passam por uma autorização que é chancelada pelo CNPq, mas vocês podem imaginar, por exemplo, que se de uma hora para outra uma entidade como a FAPEX, por exemplo, não pode mais acionar esse canal, por exemplo, quase todo o financiamento que a UFBA recebe com projetos de pesquisa através do INEP, uma parte substancial desses projetos está inviabilizada, porque a parte substancial envolve a aquisição de equipamentos importados. Esse tipo de problema, a informação que nós temos do Ministério da Ciência e Tecnologia, informação, nós tivemos semana passada uma boa conversa com o professor Jailson, que é um dos secretários do MCTI, e o Jailson nos relatou que o Ministério, o Governo, a Casa Civil, todos compreenderam a natureza do problema e os próprios parlamentares esclareceram que é exatamente esse tipo de erro que é mais comum do que a gente imagina no processo legislativo. E que esse problema será corrigido num prazo muito curto por uma medida a ser tomada pelo governo. Eu até brinquei ao que se chama dos penduricados, que é muito comum no processo legislativo. O governo manda uma medida provisória sobre um determinado assunto, mas acrescenta 1, 2 itens que, na verdade, são para corrigir, às vezes pode ser para enfiar coisas não interessantes, mas, enfim, esse processo deve estar resolvido no curtíssimo prazo. Há um outro processo, há um outro aspecto que ainda não levou à estabilização completa do Marco Civil, é que a presidente estabeleceu vetos a alguns pontos do Marco Civil que são considerados pontos relevantes. E, portanto, há todo o esforço de negociação, também aqui eu acompanho o relato do professor Jailson, há todo um esforço de negociação envolvendo diversos partidos no Congresso para que esse acordo no Congresso, segundo o Jailson, já estaria selado para que seja levado à Casa Civil um acordo que permita, então, a retirada desses vetos sem um confronto entre o Parlamento e o Executivo. Portanto, esses são dois assuntos que eu acho que não há como a gente entrar muito aqui na discussão, porque são assuntos que ainda não estão estabilizados. Então, vamos tentar, portanto, fazer essa discussão que eu sugeri, uma discussão mais genérica. Então, agora, entrando no que eu acho que é a parte principal, então, que eu gostaria de comentar aqui,
Civil buscou resolver. E aqui eu queria dizer, então, que o Marco Civil buscou resolver duas ordens de problema, não só um problema detalhado, mas duas ordens de problema que são distintas, e essa distinção me parece relevante para a nossa conversa aqui. A primeira ordem de problemas é que todos estão envolvidos na pesquisa, na pós-graduação, nas universidades públicas e privadas e nas instituições públicas, nos institutos técnicos, sabem que existem, nós enfrentamos um número significativo de restrições que são de natureza cartorial, restrições que são de natureza muitas vezes puramente burocráticas, mas que são restrições extremamente efetivas, restrições ao desenvolvimento da atividade de pesquisa nesse país. São extremamente efetivas porque, de fato, elas são capazes de impedir um projeto de pesquisa. Você tem necessidade de fazer uma importação num prazo muito curto e você não consegue viabilizar essa importação, seu projeto de pesquisa pode correr na praia porque um procedimento burocrático não foi devidamente observado. A tradição do Brasil, a tradição que vem sendo conformada como o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação, tem sido a tradição de explorar excepcionalidades na legislação, tendo em vista a natureza singular da atividade científica. Então, para nós entendermos o problema, nós vivemos num país de tradição ibérica e direito romano. Se você abstrair essas duas coisas, você não tem nada das nossas dificuldades que são inerentes à vida de um pesquisador. E eu costumo dizer para os meus alunos que você se converter em pesquisador no Brasil não basta ter o título de doutorado. Tem que aprender a sobreviver, conseguindo financiamentos, prestando conta, quer dizer, operando nesse contexto. E o pano de fundo desse contexto é isso: é um país de tradição ibérica, direito romano, mais de tradição ibérica, uma forte tradição cartorial burocrática instalada no país. O modo como essa questão vem sendo controlada, porque, veja, claro, há um outro modo, que é você mudar a cultura do país, mas o modo como vem sendo enfrentado tem sido sempre um modo, um conjunto de legislações que vão abrindo excepcionalidades na legislação que é a regra geral. Aí nós temos uma longa história, que eu não vou estender aqui, mostrando passo a passo o que tem sido feito. Então essa é uma ordem do problema. Eu acho que o Marco Civil buscou enfrentar esse problema. Mas há uma outra ordem, pela qual talvez o Marco Civil tenha chamado mais a atenção, que é uma ordem distinta. O Marco Civil ele visa estimular a participação das universidades públicas e institutos de pesquisa na atividade de inovação. Então aqui é um elemento crucial, porque primeiro é uma palavrinha que não é usual quando a gente está falando de ciência ou tecnologia, né, de inovação. Não vou fazer aqui se necessário no debate, a gente pode discutir o significado do conceito de inovação, né? Nós aqui do amigo pode, se necessário, mostrar como isso remonta a toda a tradição do pensamento econômico, ou seja, inovação tem ainda que seja pesquisa, não é exatamente a pesquisa usual acadêmica, ainda que seja criação, não é exatamente a mera invenção. Não? Então, o Marco, portanto, ele visa enfrentar esse problema. É preciso criar na legislação estímulos ao maior envolvimento das universidades e institutos de pesquisa nesta atividade de inovação. Bom, então por que eu estou fazendo essa distinção? Porque a primeira ordem de problemas, eu acho que ninguém, ninguém hesitaria em dizer que qualquer medida que vise quebrar as barreiras cartoriais, que vise simplificar a burocracia para o desenvolvimento da atividade científica e tecnológica, são medidas que é bem-vinda. O problema está exatamente na segunda ordem de problema. Não? Porque essa segunda ordem de problema, ela envolve uma interação forte com uma coisa chamada sociedade, chamada mercado. Nem toda inovação é diretamente o envolvimento com o mercado. Você pode discutir o que se chama de tecnologias sociais, inovação social, mas
mas nós não podemos evitar a discussão de que, como algumas pessoas dizem, que inovação é a criação, é a invenção que se expressa na nota fiscal. Se não chega na nota fiscal, não é inovação. Então, portanto, há um componente de relação com o mercado. Portanto, está em pauta a relação da universidade, a relação das universidades e dos institutos de pesquisa com a atividade econômica, pública e privada. Não resolve o problema também, o problema que nós temos que enfrentar é constatar que no Brasil tem muita coisa importante que envolve a atividade pública, estatais. É verdade, o Brasil tem uma tradição de inovação e inovação tecnológica em áreas em que as estatais têm uma forte tradição. Assim é foi na área aeronáutica, assim é na própria agropecuária, assim é na exploração de petróleo. Mas é evidente que nós não, a legislação, o Marco Civil, não é voltado para estreitar as relações das universidades e dos institutos de pesquisa com as empresas públicas ou empresas estatais. É com a sociedade em geral, portanto, com o mercado em geral, envolvendo iniciativas privadas. Então, acho que aqui há um problema que a gente precisaria debater e eu gostaria de dedicar alguma atenção a esse problema, porque eu acho que se a gente não vence esse problema, alguns outros problemas que existem no Marco Civil, alguns outros problemas, alguns outros riscos, como eu sinalizei no resumo, que existem, a discussão desses riscos pode nos levar a perder de vista, digamos assim, esse é o problema. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu acho que existem pessoas que, por convicção, são contra qualquer interação da universidade pública com o mercado, a iniciativa privada. A respeito ao ponto de vista, não é o meu, não, mas acho que essa questão tem que ser discutida, tem que ser enfrentada. Bom, então veja, eu queria, portanto, discutir um pouco essa premissa antes de chegar lá na realidade brasileira e, por fim, chegar nos riscos. Não? Eu não tenho tempo aqui de fazer uma apresentação de como é que o problema da inovação tem se posto em diversos países, em diversos momentos históricos. Isso aí é um estudo fenomenal, objeto de concurso. Volto a dizer, vocês podem ouvir o pessoal do programa de ensino, o professor Baiar, organizar um curso com essa temática, tá certo? Ele tem um livro importante que bate um pouco disso, no financiamento da nossa atividade de inovação, atividade científica, ao longo da história. Aqui o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: não há solução, os diversos países não têm adotado uma solução única para o problema do estímulo à inovação. Nós temos tido soluções diferentes de país para país. Posso ilustrar um pouco essa diferença aqui. E o Brasil tem feito tentativas, eu vou depois comentar algumas dessas tentativas, de abordar esse problema da inovação e o problema da relação da universidade com a inovação. Então, se for para ilustrar as diferentes soluções que têm sido adotadas, eu quero pegar 2 ou 3 casos de sucesso em países que são países inovadores para ver que nós não temos solução. Você pega o caso da Alemanha, é um caso típico em que a Alemanha é típico porque a chamada universidade de pesquisa, ela é uma universidade que poderia ou pode correr o risco de ser conspurcada com um maior envolvimento na iniciativa privada, na sua autonomia, etc. Então, essa universidade é aquele tudo produto alemão. Uma outra discussão que eu queria fazer. Na verdade, a universidade remonta aí aos 2005, um pouco, mas essa universidade de pesquisa é uma criação da Alemanha, metade do século XIX, Bismarck e tudo mais. A Alemanha, ela tem uma tradição que remonta rigorosamente ao final do século XIX, mas que foi acelerada depois da Segunda Guerra Mundial, de organizar a pesquisa científica numa rede de instituições, e a pesquisa que a gente chamaria de inovação, a pesquisa que envolve a mediação entre a pesquisa básica ou pura, não gosto da palavra pura, mas a pesquisa básica e a indústria, isso é organizado em uma outra rede. Isso é importante porque muitas vezes nós
estamos mais na área científica, por exemplo, a gente olha muito para as universidades alemães e de olho a tradição hamburgiana, né, a Universidade de Hamburg, e convém lembrar que a Universidade Alemã, desde o final do 19 do século XX, tinha um outro tipo de universidade, chamada de universidades técnicas. Eu gosto muito de lembrar isso, porque para nós físicos, a gente olha a história da teoria quântica, sempre vê o Planck, a Universidade de Hamburg, etc. e tal. Boa parte do trabalho experimental daquela época, que vai ser o subsídio, a base experimental da qual o Planck vai fitar aquela curva lá, eram feitas em universidades técnicas. E essas instituições interagiam, mas eram instituições diferentes. Você tinha 2 doutorados na natureza do universo. Depois da Segunda Guerra, a tradição alemã foi cristalizada numa organização de uma rede de institutos, que é a rede do Instituto Voltado à Pesquisa Básica, que é a Max Planck, e uma outra rede, que é a rede Fraunhofer, que é voltada exatamente para a área da inovação. Isso corresponde à história da Alemanha. Em outros países isso não tem acontecido assim. Então, se você pega a universidade de pesquisa em um país que copiou bem o modelo de universidade de pesquisa, foi justamente os Estados Unidos. Você pega assim o MIT, o Caltech, essas instituições foram instituições criadas, inspiradas claramente no que era a Universidade Hamburg na Alemanha. Então, se você pega o caso dos Estados Unidos, é uma história muito diferente. A inovação tem ocorrido em laboratórios industriais, laboratórios de grande tradição. A Alemanha também tinha seus laboratórios industriais de grande tradição. Para uma mais das ciências exatas, o laboratório da Bell é um dos exemplos mais tradicionais, mas a inovação não tem ocorrido só em laboratórios industriais, tem ocorrido em universidades e tem ocorrido em instituições públicas de pesquisa, desde a rede de saúde, o NIH, a institutos como o MST, o National Standard, o Instituto de Padrões, que corresponderia ao nosso método. Alguns dos bons trabalhos de física, você vê o cara está lá nesse instituto. E mais, o exemplo americano eu acho que é importante porque, então, há uma forte influência do modelo da Universidade de Pesquisa do modelo americano, mas o modo como a inovação é tocada é diferente de como foi tocada na Alemanha. E mais do que isso, ao longo do século XX, o envolvimento das universidades com a atividade da pesquisa aplicada ou da inovação mudou drasticamente conforme certas emergências nacionais, em particular 2 guerras mundiais e desafios relacionados à defesa que não se configuraram em guerra, ainda que tem o nome de guerra. O período da Guerra Fria é exatamente isso, eram desafios ligados à defesa. Isso também é um aspecto assim, extremamente importante. Há um livro do David Kessler, que é muito sobre a história da ciência dos Estados Unidos do século XX. Ele discute muito como nos Estados Unidos, no final do XIX e no início do século XX, os defensores da ciência pura tinham um verdadeiro desdém para os chamados inventores. Um dos alvos desse desdém era nada mais nada menos do que o Edison. Eu, quando li o livro do Kessler, eu achei muito legal isso, porque Edison hoje é uma das figuras que é utilizada pela revista Science, pela National Academy of Science, quando quer fazer propaganda de si próprio. Ou seja, o Edison está, digamos assim, no panteão, digamos assim, Edison, Fine, mas nem sempre foi assim. Ou seja, a clivagem entre as duas áreas era muito acentuada, como era em vários países do mundo. A nossa Academia Brasileira de Ciências, ela sucede eu não me lembro se era academia ou uma sociedade em defesa da ciência pura existente aqui no Brasil. Portanto, todo o esforço de demarcar em relação às chamadas atividades práticas, aplicadas, que eram praticadas em coisas do tipo Instituto Agronômico, etc. e tal. E esse cenário mudou no caso dos Estados Unidos, muito marcado por esse
por essa situação. O livro do Kessler traz um episódio que eu acho muito interessante, porque irônico, e que eu não sabia, não tinha conhecimento. Então, no contexto da Primeira Guerra Mundial, aparece o problema de como é que a universidade vai se relacionar com o desafio da defesa, portanto, com as Forças Armadas, preservando a sua autonomia. Um problema clássico quando você vai discutir a autonomia da universidade. E quando você vai discutir guerra, em guerra, manda o presidente e o Estado-Maior. Não tem? A solução é muito curiosa. Alguns dos nossos grandes cientistas norte-americanos receberam patentes militares, Millikan foi um deles, pode ser que errado o nome do Millikan, mas não foi o Millikan e o Michelson, não estou enganado um dos dois. Receberam patentes militares e o problema então foi resolvido dessa maneira. Foi preservado porque os cientistas não estavam sob o comando dos militares. Os cientistas se transformaram em militares. Você vai para a Segunda Guerra, você sabe todo o impacto que a pesquisa sobre o radar e sobre a bomba atômica teve na reconfiguração da ciência americana. A solução e parte do sucesso do chamado projeto Manhattan, o projeto da bomba atômica, deve-se de novo a uma solução de uma engenharia social para resolver esse problema. E todo mundo sabe qual é a engenharia. O cara que tocou o projeto para entregar a bomba em tempo não foi o Oppenheimer. O Oppenheimer é o ídolo nosso, dos físicos. O cara foi o Leslie Groves, o general. E o Leslie Groves teve a sagacidade de compreender que ele precisava ter, para comandar aqueles físicos, ele precisava ter um físico. E o nome que ele encontrou foi alguém sobre o qual se tinha fortes suspeitas de ligação com os comunistas, Oppenheimer. E o Leslie Groves teve seu entendimento com o Oppenheimer, entrevistou e adquiriu confiança, e então designa o Oppenheimer para ser o diretor científico do projeto Manhattan. Então, o projeto Manhattan é uma história de sucesso sobre essa dupla direção, a direção científica e a direção administrativa. Então, tudo isso eu quero enfatizar para todo mundo que não tem solução pronta, não tem solução plenamente adequada para como é que você relaciona em cada país os problemas da inovação com a universidade, com as instituições públicas. Bom, eu diria assim, de maneira muito rápida, como eu tiver falando de 10 minutos, eu diria que a solução brasileira que vem sendo tentada, e não de agora, envolve colocar o Estado e as instituições públicas, como as universidades, no esforço de inovação. Esse tem sido o caminho brasileiro. Está muito relacionado à compreensão de várias forças do país, que o Estado, em países dependentes do desenvolvimento, particularmente no Brasil, o Estado tem um papel atribuído no desenvolvimento e na inovação. É algo que remonta à concepção do desenvolvimentismo e tal, mas muito do que tem sido feito no Brasil expressa essa concepção. Eu quero frisar que essa concepção não vem de agora. Os antecedentes remontam, por exemplo, à década de 70, quando, sob o comando dos militares, ocorreu uma rápida expansão do sistema universitário, um forte financiamento do sistema universitário, uma reforma da própria universidade e uma forte impulsão à chamada pesquisa aplicada ainda naquele contexto. Para a turma da física, os exemplos que ilustram bem, digamos assim, essas prioridades, foram a criação da Unicamp, sob o comando da física da Unicamp, não a criação da Unicamp, que era a física da Unicamp, sob o comando de Sérgio Porto e Rogério Siqueira Leite, o fortalecimento da COP, no Rio de Janeiro, e na área agronômica, a criação da Embrapa e o fortalecimento da Embrapa. Eu não quero aqui discutir o êxito e as limitações que nós tivemos naquela época. Eu quero mostrar exatamente o seguinte, que essa ideia do Estado agir com recursos públicos, buscando fazer uma ponte entre o conhecimento científico, entre a academia e o mercado, por exemplo, é nova. E nesse período, estamos pensando em criação de um sistema de ciência nacional de ciência e tecnologia, portanto, da década de 50 para cá, pelo menos na década de 70, no planejamento dos militares, na prática dos militares, essa ideia estava presente.
Esta mesma ideia reaparece quando os fundos setoriais são criados no final das privatizações comandadas nos dois governos da FHC. Isso é importante a gente ver, porque o que é o fundo setorial? O fundo setorial é você dizer o seguinte: olha, vamos privatizar aqui a energia elétrica e tal, mas as empresas vão ter que botar um dinheirinho para fazer pesquisas de interesse da indústria elétrica. Nesse de interesse, aí entram vários atores. Você pode argumentar que a indústria elétrica tem uma componente ambiental, porque você vai criar uma usina hidrelétrica, isso vai impactar o meio ambiente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nada mais dirigido para relacionar pesquisa com o mercado do que a ideia dos fundos setoriais. Tanto é assim que, quando da criação dos fundos setoriais, houve todo o esforço de criar o chamado fundo dos fundos, o chamado fundo verde e amarelo, se não me engano, que era a ideia, então, de ter um pouquinho de cada fundo para jogar um dinheiro específico naquele tipo de pesquisa que não precisasse se disfarçar como pesquisa de interesse desse ou daquele setor econômico. O Roberto Salmeron, que nós fomos líderes, digamos assim, dessa ideia. Quando os governos, especialmente no final do primeiro governo Lula e o segundo governo Lula, há um fortalecimento dos fundos, iniciativas, muito sob o comando do ministro Sérgio Rezende, esse cenário dos fundos não foi modificado, ao contrário. Todo o esforço era, o Sérgio Rezende testemunha isso, era obter, por exemplo, do Lula o compromisso de não contingenciar os recursos dos diversos fundos que terminam com um fundo que é anterior ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, outras iniciativas foram tomadas mais recentes. Por exemplo, muitos de vocês sabem que nós temos hoje no âmbito do CNPq um tipo de pesquisa, de bolsa de pesquisa, que é chamada Bolsa PDTI, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, e ela tem, no âmbito do CNPq, o mesmo status que a Bolsa de Pesquisa e Produtividade. Então, tem um esforço de você criar no âmbito do CNPq um tipo de valorização, de reconhecimento de distinção análogo. Ainda no âmbito do MCT e sob o comando do Sérgio Rezende, essa bolsa do PDTI, essa bolsa pode ser colocada, as bolsas de pesquisa puderam ser colocadas para pesquisadores que estavam atuando nas empresas. Eu continuaria, eu continuar me estendendo, o tempo já começa a correr, eu falaria, por exemplo, no início do primeiro governo Dilma, a criação do sistema IBRA, envolvendo inicialmente 3 grandes instituições, INPT, IPT e aqui na Bahia o Senai Cimatec, é uma instituição voltada para essa ideia, a ideia do terço significava um terço de recursos públicos e um terço para ser captado nas agências e um terço da iniciativa privada, ou seja, uma mescla de recursos públicos com recursos privados, um tipo de pesquisa voltado diretamente para a área onde aparece a inovação, a área de interesse do mercado. Então, eu queria, portanto, dizer que é nesse cenário, assim, a minha tendência é sempre citar experiências que eu acho que, de algum modo, tiveram sucesso. Tem experiências que são natimortas. Jorge Guimarães chegou a anunciar o antigo presidente da Câmara, a certo momento, o projeto chamado Plataforma de Conhecimento. Não saiu do papel. Então, não quero dizer que todas essas iniciativas foram bem sucedidas. O que eu quero frisar é que é nesse cenário de uma busca de relação do Estado com a universidade, do Estado apoiando a universidade pública, buscar a relação com a empresa, com o mercado para estimular a inovação, é nesse cenário que o Marco Civil tem o objetivo de estimular esse envolvimento da universidade com a atividade de inovação através da atenuação de uma série de obstáculos existentes na legislação, obstáculos existentes a esse movimento. Eu sei que no final alguém pode perguntar, mas nós somos sempre um país que se resolve tudo na lei. Aquilo que depende às vezes da mudança de cultura, a gente posterga a mudança de cultura, a mudança de cultura não é trivial. Mas o Marco Civil, portanto, a segunda grande motivação
do marco civil é enfrentar isso, como é que estimula essa atividade de inovação. E várias dos itens que o marco civil introduz como novidades refletem isso. Vou pegar aqui duas ou três de cabeça. Na legislação atual, o pesquisador pode, provar pelo seu departamento, despender um certo número de pesquisador em regime de dedicação exclusiva, pode despender um certo número de horas por ano a uma atividade de consultoria, portanto, sem colidir com a dedicação exclusiva. Pela nova legislação, esse limite, mais do que duplicou, um pouco mais do que duplicou, estabelecido um limite por semana de 8 horas. De tal maneira que no cenário atual é uma coisa do seguinte tipo: em tese, um pesquisador pode fazer, um pesquisador em dedicação exclusiva pode fazer um acordo com o seu departamento e um dia em cada 5 da semana ele vai se dedicar a atividades que possam. Não era mais limitado, era 200 horas por ano, agora são 400 horas. Mais do que o depois, convênios envolvendo empresas nacionais e as universidades eram convênios que eram feitos com certos privilégios envolvendo importação, etc. Agora, esses convênios e esses incentivos são estendidos a empresas estrangeiras, particularmente a empresas estrangeiras que querem criar no Brasil seu centro de pesquisa e desenvolvimento. Isso não é novidade. Algumas dos centros de pesquisa no Rio de Janeiro, na mesma ilha de São Paulo, sempre você tem lá a CIMS criando um centro de pesquisa da própria CIMS, digamos assim. Então, portanto, o que a legislação diz aqui é facilitar o uso por esse centro dessas vantagens da legislação, vantagem na hora de fazer a implantação, etc. E tal. Outras mudanças, possibilidade de você fazer contratação sem ser na base da licitação por preço mínimo em obras, se eu não me engano, até aqui o número eu posso estar errado. Atualmente R$8 mil, ninguém constrói nada com R$8 mil. Esse limite agora passa para, se eu não me engano, R$300 mil, um número significativo. Então são várias medidas que são todas apontando para isso, para uma maior interação entre as universidades e instituições interessadas, instituições, empresas, instituições públicas. Não? Bom, eu quero finalizar então dizendo o seguinte: isso traz risco, não tenho a menor dúvida que temos riscos. Os riscos para mim também são de duas ordens. O primeiro, mais geral, a universidade perder a sua autonomia e a sua especificidade de instituição de pesquisa e ensino e extensão. Uma universidade, portanto, que não seja redutível à inovação. Na minha opinião, esse é um risco, eu diria, menor, porque nós temos um contraponto a esse risco, o fato de que as universidades são, em geral, instituições com forte autonomia, portanto, cada universidade, eu admito que você possa ter universidades com mais vocação tecnológica. Nós temos no Paraná, a Universidade Técnica e Tecnológica, então, os institutos federais de tecnologia são instituições de nível superior, então algumas podem buscar um perfil mais tecnológico, outras vão buscar uma combinação, etc. Mas, de todo modo, é um risco. Na minha opinião, é um risco possível de ser enfrentado. Há um outro risco, que é a possibilidade do que eu chamaria de uma privatização dissimulada das universidades públicas, ou seja, no contexto, verbas curtas, pressão, etc. e tal, você passar a ter um sistema que os pesquisadores passam digamos assim, ainda que formalmente no regime de dedicação exclusiva, de fato, dedica o principal do seu tempo a atividade de consultoria em relação a uma iniciativa pública. Bom, o risco existe. Qual é o antídoto? Porque é evidente que uma solução de você evitar o risco é ter o seguinte: na universidade não tem nada a ver com inovação, a universidade não deve se envolver com a iniciativa privada. Esse tipo de solução que eu volto a dizer que alguns defendem, eu acho que ela não corresponde à realidade brasileira, não corresponde às tentativas que vêm sendo feitas, historicamente vem sendo feitas no Brasil para abordar o problema da inovação. E eu deliberadamente citei exemplos históricos, momentos históricos sensivelmente diferentes, regime militar, governo FHC, o governo Lula, para mostrar, portanto,
de que nós estamos lidando com uma tendência histórica no país e não uma política de esse ou aquele governo. Então eu acho que o antídoto é a universidade adotar as providências para fortalecer a sua identidade, baseada na sua autonomia, na sua identidade. Identidade é uma coisa essencial. Estamos falando aqui da UFBA, por exemplo. É possível que exista alguma, deixa que a Antônia está aqui entre nós, é possível até que exista alguma atividade de inovação ligada à área de arte. Possível, existe, mas eu não quero discutir. Eu quero discutir o seguinte: a Universidade Federal do Bahia tem uma forte tradição na área de artes. A escola é a escola de teatro Martim Gonçalves, é um forte vínculo. Quando eu entrei nessa universidade, o Posse era professor dessa universidade, na escola de teatro. Então, a área de arte, por exemplo, é parte da identidade da Universidade Federal do Bahia. E é uma identidade que a Universidade Federal do Bahia deve aprender, deve valorizar, reforçar, mesmo que essa atividade tenha um pequeno impacto na chamada atividade de inovação, etc. Ciências humanas vai ter uma coisa, nós temos polo de excelência nas ciências humanas na Bahia. Eles têm que ser valorizados como parte do projeto de identidade da universidade. Outras universidades aqui na Bahia podem brigar caminhos diferentes. A UFRB, a Federal do Sul, as estaduais, volto a dizer, portanto, é um problema de identidade e exercício da autonomia, do uso da autonomia na busca e no fortalecimento dessa identidade. Mas, além disso, eu acho que as universidades têm um marco civil, um gancho que é muito importante. O marco civil estabelece algo que já era requerido antes, que a universidade deve ter, toda universidade, todo instituto de ciência e tecnologia, que queira, digamos assim, usufruir dos benefícios dessa legislação, deve ter uma política de inovação. A UFBA, por exemplo, não tem uma política de inovação. Há um documento que foi elaborado, chegou a ser entregue por APEX, nunca foi discutido. Então é uma exigência antiga, mas agora uma nova motivação para você elaborar essa política, que para fazer uso dessas vantagens é preciso ter a política de inovação. Então eu acho que é um ótimo desafio, portanto, que a UFBA vai elaborar a sua política, quais são os seus objetivos, e nessa política a UFBA deve estabelecer também os vínculos, os estímulos, certamente, mas também os vínculos, os limites a essas atividades, de modo que essas atividades entrem no fortalecimento do que é uma universidade como a Universidade Federal do Bahia, mas não entrem pondo em risco a identidade que a própria universidade busca para si mesma. E aí eu quero trazer um exemplo para vocês de como isso é possível. E aí eu peguei o exemplo das bolsas, porque o exemplo das bolsas é um exemplo que aparece sempre quando se discute isso, e o marco civil ampliou muito esse negócio das bolsas, por exemplo, o estudante, enfim, generalizou bolsas voltadas à inovação, podem ser pagas pelas fundações, a professores, a estudantes de graduação e pós-graduação, a técnicos, que anteriormente não era permitido, a estudantes e professores dos institutos federais. Então, o leque é muito grande. A UFBA dispõe de uma norma para legislar e estabelecer um limite a esse problema das bolsas, que é a norma, é a Resolução 06/2013 do Conselho Universitário, que está em vigência, que é anterior ao marco civil, que eventualmente pode ser renovada e reafirmada ou modificada, mas eu quero trazer assim, como exemplo de como a instituição pode se precaver contra os riscos. Então, essa norma, eu já estou finalizando já, essa norma estabelece lá pelas tantas, no seu artigo 5º, a concessão de bolsas pelas fundações de apoio. Ela serve de outros artigos educativos dos estudantes de graduação e pós-graduação do Espírito Santo falou. E aí está lá normatizado. E os pontos mais delicados que eu diria, que é o ponto que sempre surge na discussão das universidades, aquele cara ali está trabalhando para a
a Petrobras ou está trabalhando para a Coelba, vai levar uma bolsa que é muito maior do que a minha. Como é que é isso? Não? A norma, eu não estou dizendo que a norma é aplicável, não. A única coisa que tem na norma não é aplicável. Mas se você tem na norma e a norma estiver sendo descumprida, é caso de se buscar a vigência da norma, denunciar eventuais desvios. Então, o parágrafo 2º do tal artigo diz coisas assim: os valores das bolsas a serem concedidas devem estar previstos no projeto e no contrato ou convênio respectivo. Isso é importante porque o convênio e o contrato é discutido no departamento, na congregação, passa pelo setor de convênio da universidade e tem uma assinatura do reitor no final. Inciso terceiro: os valores das bolsas serão aprovados pelo órgão colegial superior da universidade, a qual o servidor está vinculado, não podendo exceder o valor atribuído ao cargo de direção 3C depois. Eu confesso que eu não sei o que são esses cargos de direção, hoje eu pedi lá o pessoal da PCD, me traz aí o que é o valor e o que é o cargo de direção. É uma gratificação que pode variar, está aqui em algum lugar, pode variar aí na ordem dos R$6.000, faz os abatimentos que aí município de impostos, essas coisas todas. É o equivalente, é o que se recebe numa função de coordenação na universidade. Não é o que o reitor recebe, o reitor recebe mais. Então você tem esse limite. Aí você vai para o inciso 4, aí diz assim: no caso de valores de bolsas estipulados pelas instituições contratantes ou convenientes, que exceda o limite estabelecido no parágrafo anterior, ou seja, você pode ter um convênio com a outra empresa que eu quero botar aqui nesse projeto uma bolsa de R$10.000. Então, nesses casos, a norma da UFBA, a resolução diz que caberá ao órgão colegial superior da unidade a qual o servidor está vinculado a aprovação da mesma. Portanto, se tem uma bolsa excessiva, é uma bolsa que vai ser aprovada pelo órgão colegial da universidade, pela congregação. E, finalmente, a medida que ressalva o limite máximo da soma da remuneração a retribuições e bolsas percebidas pelo setor, qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, os bens do tal da Constituição. Vocês sabem que há um limite, no caso dos servidores federais, é o salário do ministro do STF. Então, veja, eu não estou defendendo essa resolução, o detalhe da resolução. Então, estou querendo dizer assim: os riscos existentes, os riscos existem, mas podem ser enfrentados, devem ser enfrentados pela universidade, e estabelecendo as normas com as quais ela vai lidar com esse ambiente com o qual ela se relaciona. Então, eu quero só dizer uma última palavra aqui para um último comentário para encerrar. A UFBA e a Bahia não tem uma forte tradição na área de inovação. Então, nós estamos, na verdade, discutindo um marco civil que poderá estimular coisas nas quais nós ainda não somos muito bons. Mas a atividade de inovação não é inexistente na UFBA. A UFBA tem uma série de convênios e contratos com órgãos públicos, Secretaria de Saúde, boa parte de transferência de treinamentos que são feitos por escolas como a Escola Antiga. A UFBA tem uma excelência que é posta a serviço do treinamento de quadros do Estado na escola de administração. A UFBA tem um número expressivo de convênios de inovação e de prestação de serviços tecnológicos com empresas como a Petrobras. A UFBA tem alguns convênios internacionais importantes, pouco conhecidos na UFBA, infelizmente, eu diria. Eu costumo contar a história de como eu conheci o atual secretário de Ciência e Tecnologia, o professor Manuel Mendonça. Eu tinha acabado de assumir a corredoria e, por uma razão muito particular, que o Baiari vai entender bem, a gente tinha marcas, eu, o Baiari, o Barral, que sermos críticos em relação ao parque tecnológico. E eu disse para a Líder Vida: nós temos que visitar o parque tecnológico, porque ele está lá, eu passo, eu vejo que ele está lá. Eu não posso agora estar com o projeto e ficar criticando uma coisa que eu não sei como é que é. Aí fomos lá visitar o parque tecnológico. E descobrimos que tem coisas interessantes no parque tecnológico, não era o projeto original, tem limitações, tudo isso. O fato é que eu chego lá e vejo lá.
Uma das empresas instaladas lá no Parque Tecnológico era um convênio lá para uma bolsa de uma Universidade Federal da Bahia. E eu assim, eu disse que eu sabia que era uma bolsa, eu disse, puxa, coisa. E ao mesmo tempo, o meu sentimento, eu não sabia que tinha um grupo da Bahia que tinha se constituído num laboratório avançado, além da Framboesa. Aí, eu quero saber quem é o professor que está aqui, o professor Manuel Mendonça. Tinha muita ideia que era o Manuel Mendonça. Isso eu estou me referindo a setembro ou outubro de 2014. Chega na página de meia hora, vai uma conversa com o professor Manuel Mendonça. Ele veio lá, fiquei fascinado pela história do Manuel Mendonça. Ele fez toda a formação dele na Universidade Maryland. Eu tinha acabado de passar um tempo na Universidade Maryland, foi uma universidade fantástica. Ele tinha claramente um projeto da área de computação, a área de engenharia de software, portanto, uma tradição acadêmica e fazendo essa transição da relação com, digamos assim, com uma pessoa que fez uma carreira de sucesso no exterior, trabalhando, depois de 3 anos na Universidade Federal, e veio. E 4 meses depois, eu vejo o anúncio do professor Manuel Mendonça como secretário de Ciência e Tecnologia. Ele era uma pessoa que eu já conhecia como um caso de sucesso que, infelizmente, a gente conhece um pouco na UFBA, que a gente valoriza um pouco os nossos casos de sucesso. Então, eu quero dizer, portanto, que a atividade de inovação, ela já é feita, a atividade de prestação de serviço já é feita na UFBA em certas áreas, eu cito só algumas, e, portanto, o que nós temos que buscar é uma forma de nós explorar os benefícios que estão implícitos no Marco Civil, tomando as providências da UFBA, a UNEB e as outras universidades para exercer a nossa autonomia, preservar a identidade que a universidade busca, mas ao mesmo tempo tirando partido dos estímulos que estão presentes nessa organização. Eu citei esses casos de sucesso porque, veja, para mim a UFBA dos meus sonhos é tanto a UFBA da excelência na área de artes, na área de ciências humanas, quanto a UFBA da excelência na relação com a Framboesa, com a Petrobras ou com a Coelba na área de células fotovoltaicas. Para mim, tudo isso é UFBA. É a UFBA que eu quero, é a UFBA que eu quero ver desenvolver. Obrigado. Desculpe. Podemos passar a discussão agora em blocos de 3. Enquanto o pessoal esquenta, você vai fazendo. Obrigado. Olá, boa noite, sou Fátima, do Departamento de Antropologia. Queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário diz respeito ao que você falou, mas aí eu diria a questão do departamento. Minha dúvida é que, às vezes, o problema de passar no departamento pode, às vezes, nem ser o problema do constrangimento do colega aprovar, mas, às vezes, o constrangimento do colega não aprovar. Porque há departamento de que, bom, só tem essa bolsa aí, mas é só para você, essa bolsa não pode ser para mim também, é muito constrangedor, eu já vi isso. Então, isso, realmente, não sei se essas instâncias realmente são instâncias, não sei se são as melhores, mas elas são muito constrangedoras, de um modo geral, realmente. E a dúvida é uma pergunta, realmente, em relação a esse marco, eu não conheço realmente. Queria saber se há algum tipo de desburocratização. Você falou em dois caminhos, né? O primeiro nível, o primeiro caminho é a desburocratização, o segundo caminho é a questão da inovação. No que diz respeito à desburocratização, a gente tem luz no fim do túnel em relação aos mecanismos de prestação de contas, de como a gente consegue receber esse dinheiro, como a gente consegue gastar sem ser considerado ladrão, né? Quer dizer, vamos ter algum alívio nessa questão? Acho que não tem pergunta agora. Tem mais alguma? Tem o Thierry. Tinha visto o Thierry. Thierry agora é como entusiasta da energia eólica. Exatamente. Thierry dos Ventos. Deixa eu dizer logo, o plano dele de sua é colocar uma grande torre o catavento em São Lázaro São Lázaro ou é na Rio? São Lázaro é impossível. O que eu ia fazer esse comentário.
comentário, exatamente. Você fez um comentário que eu ia fazer, Rivaldo, que é exatamente dar esse exemplo da. Eu acho que nós. Já é passada a hora de que a Universidade Federal da Bahia, especificamente da Universidade Federal da Bahia, mas acho que vai para a Universidade Brasileira como todo, com nossas exceções, de que ela tem maturidade para que ela possa defender isso. A gente tem que lembrar que essa dinâmica da sociedade, ela pode nos ultrapassar. E se a gente não tiver, de certa forma, inserido nessa dinâmica, a gente tem que dar respostas, até para nos contrapor, porque a dinâmica da sociedade está muito exigida. Eu acho que a gente precisava, eu acho que nós temos condições, sim, de dizermos não, uma série de dificuldades que eu entendo perfeitamente que Chaco falou, que falou também, mas a gente, acho que nós temos medo, nós temos que conquistar essa maturidade para dizer não com responsabilidade. E mais, isso faz com que nós nos afastemos do que ocorre nessa dinâmica da sociedade. Era só um comentário. Mais alguma questão? Aqui. Eu sou Luciano, estudante do mestrado em Gestec na UNEB. Primeiro, eu contente quando eu fiz a escola de teatro da UFA, o qual eu fui aluno. Para minha surpresa, diante de falar de inovação, de novas tecnologias, o senhor trazer a arte como exemplo contemplou a minha alma. Eu pego as virtudes do colega e faço minha pergunta. O senhor falou de inovação, estímulo de inovação, rede de inovação. E logo no seu diálogo, se me permite falar diálogo, você falou do conceito da inovação. E eu comecei a refletir sobre esse conceito. No exemplo trazido pelo colega, ele falou em conhecimento da universidade e falou de pesquisa para além da universidade, ou seja, algo que está sendo apropriado, colocando o conhecimento à parte, ou negando o conhecimento. Entendi isso, colega? A minha pergunta é: inovação não seria juntar o útil ao agradável, tirando o interesse político, de politicagem, ou seja, o interesse de esperto, no sentido de colocar em prática o técnico profissional e excluir o conhecimento? Então a minha pergunta parte: o correto não seria jogar o conhecimento da universidade junto com o que vem de fora, utilizando o técnico profissional junto com o conhecimento da universidade, que precisa o tempo todo ser dialogado e conversado? E não descartar um e outro, coloca essa possibilidade. Eu vou comentar na ordem, né? Que na verdade não foi uma pergunta, foi um comentário fácil. Eu tenho plena consciência de que o departamento não é o lugar mais isento, mais despolarizado para você tomar essas decisões. Agora veja, não é a decisão, a decisão de se firmar um convênio vai envolver recursos, ela não pode ser tomada a universidade não pode assinar um convênio pesado envolvendo a professora Suani e eu, que sou do mesmo departamento, a revelia do departamento de Física Geral. Mas o processo de decisão não se esgota no departamento de Física Geral. Então, primeiro vai a congregação, também eu sei que tem isso aí, mas muitos dos problemas que você falou aí na congregação já são um pouco atenuados. Depois, uma coisa que eu sei que é burocrática, uma luta que a gente vem enfrentando na universidade para agilizar as burocracias e essas coisas todas, mas um convênio desse tipo tem que seguir, passar pelo setor de convênio, para finalmente ser assinado pelo reitor. Então, eu acho que você tem algumas instâncias na universidade em que esses convênios voltados para a inovação, voltados para a prestação de serviços tecnológicos,
algumas instâncias por onde isso vai tramitar que podem permitir, digamos assim, triar, peneirar, digamos assim, aquilo que seja interessante para a universidade e aquilo que seja puxado por uma atenção que era uma ação para se ganhar dinheiro. Se conseguirá sempre fazer isso com sucesso, não sei, mas eu confio e eu acho que a universidade tem mecanismos para tentar fazer isso. E precisa aprimorar esse mecanismo agora com a definição da política de inovação. O outro lado da pergunta, se há uma melhoria, veja, eu deve ter menos tempo a falar desse problema da primeira vertente, que é o problema de enfrentar os obstáculos de natureza cartorial, porque eu sabia que isso era o menos polêmico aqui. O que era mais polêmico era o segundo objeto tem sido. A legislação melhora muito, vários aspectos simplificam muito, licitação, várias coisas. Mas há também um tipo de melhoria que depende de você fazer valer a lei. O Brasil também tem isso, quer dizer, uma coisa é a lei, a outra coisa é os agentes públicos, os procuradores interpretarem a lei corretamente. Então, há uma batalha aí a ser enfrentada. E há, por fim, uma batalha que é a da adequação dos outros entes da federação, para além do governo federal, se adequarem a isso. Então, por exemplo, no âmbito da Bahia, há uma batalha a ser enfrentada no âmbito do governo estadual da Copesa. Eu devo dizer para vocês que, recentemente, eu e Thierry tivemos uma audiência com o chefe da Casa Civil do Estado, o Dr. Dalton, junto com o Maurício Barreto, que é o pesquisador da Fiocruz. Na verdade, era uma audiência que era para acontecer com o reitor, com o governador estava viajando, como nós substitutos, o governador mandou um substituto, o reitor mandou os substitutos. E a gente fez a audiência, e um dos pontos que nós tratamos com toda a atenção era o secretário da Casa Civil e o da SEC, o Manuel Mendonça. Um dos pontos que nós tratamos foi exatamente o seguinte: é uma oportunidade para que o Estado da Bahia adeque a sua legislação à nova realidade do Marco Civil. Claro, o secretário da Casa Civil aceitou toda a ideia, disse que caberia o secretário da SEC comandar esse processo. O que eu quero dizer é assim, há um processo andando e se você não avança, muitas vezes o módulo de uma procuradoria do Estado, o módulo de uma procuradoria da universidade interpretar a legislação, bloqueia e freia benefícios que eventualmente estejam na legislação maior. Thierry, eu também pela cor, se ele tivesse desacordo frontal, tinha que repensar, nós estamos trabalhando juntos agora. Não concordando com tudo. Você não pode deixar. E finalmente as questões levantadas pelo Luciano, eu acho, Luciano, quando eu falei do conceito de inovação, porque você tem a palavra de inovação, a palavra de inovação posta para o senso comum. Há um sentido de senso comum para a palavra de inovação. Não é esse o senso da palavra, não é esse o significado da palavra inovação que está incorporada no discurso público do mundo e no Brasil, quando se fala de ciência, tecnologia e inovação. Esse inovação aqui corresponde a um conceito muito bem preciso que remete à economia, remete ao Schumpeter, e portanto eu nem tenho competência de lhe dar uma definição rigorosa em termos econômicos. Eu vou tentar ilustrar com um exemplo o que é, no que a inovação é diferente da ciência e da tecnologia. O exemplo é exatamente esse post-it, que todo mundo adora lá, comprar, marcar, não? Da 3M, exatamente, o post-it da 3M. O post-it da 3M é considerado, digamos assim, um produto que não deu certo no laboratório da 3M, porque parece que era uma cola para alguma coisa que não funcionou, que não deu certo, até que alguém achou que aquilo ali podia ter uma outra utilidade e aquilo chegou ao mercado. Então, a inovação é algo que tem que ser incorporado pela sociedade, incorporado no mercado. E certamente muitos de nós usam da 3M, além da fibra durex, o post-it.
Tá? Então, portanto, parte da inovação é entender que você tem uma solução para o problema concreto que existe na sociedade e que essa solução tem viabilidade, essa solução pode ser vendida à sociedade. Grandes projetos tecnológicos que não chegaram à sociedade, nós temos uma galeria deles aí. Tá? Eu, então, uma formação de base em física, eu costumo lembrar sempre que na década de 50 os físicos venderam para a sociedade a panaceia da energia barata. Se você olhar a imprensa da década de 50, você tinha avião movido a energia atômica, carro movido a energia atômica, e a promessa de energia barata e limpa, que era a energia derivada da fusão nuclear. A primeira, a energia nuclear, não era tão plástica, e com o tempo se revelou mais cara do que era. E a da fusão ainda hoje continua sendo objeto de laboratório, não chegou à sociedade. Então, e veja, o que nós aprendemos e estudamos o processo de infusão, em termos de conhecimento básico da natureza, é uma coisa fenomenal. Muito do que se sabe sobre plasma, você sabe porque estudou que é isso aí, o trabalho do sistema dinâmico, estudo de plasma dos campos em que esse desenvolvimento tem grande utilidade. Mas energia na base de fusão pode ser limpa, pode ser barata, pode ser tudo, não chegou na sociedade. Então, portanto, o conceito de inovação está sempre associado àquela coisa que chega digamos assim, à sociedade. E aí o seguinte, o conceito aí, eu não sei se o Schumpeter pensou nisso, mas certamente o conceito deve ser estendido para envolver coisas que envolvem design. Tá? Você vai dizer que os computadores da Apple são melhores de A a Z do que os outros computadores, também envolve os iPhones da vida, novos iPads, envolve o design, o modo como se relaciona com o Steve Jobs. Você tem que fazer, digamos assim, surgir a necessidade social do desejo, digamos assim, daquele aparelho. Para brincar com a IAD, eu costumo dizer o seguinte: um bom exemplo de uma boa inovação do design são os italianos. Eles venderam a forma de fazer café, chamado expresso, muito dele usa a purificação. Todo mundo compra as máquinas italianas, a Itália produz café. Não? Inventou uma maneira de tomar café. Aliás, para mim, uma homenagem ao meu amigo Carlos Gomes, que está ali. São exemplos. Portanto, a inovação não é necessariamente a inovação bruta do produto diferente. Pode estar envolvido no design do produto. Mas tem que chegar à sociedade, tem que ser incorporado pela sociedade. Senão é uma ótima invenção, interessante, mas que não é inovação, é qualquer outra coisa menos inovação. Só complementando, Olival, pela sua descrição, fica óbvio que se trata da inovação de produto, mas há também aquela de processo. De processo. Que é como fazer o mesmo produto, às vezes faz com o método. E o Manual de Oslo também introduziu um outro conceito, que são as inovações gerenciais, ou seja, aquelas que contemplam uma capacidade organizativa maior e que leva no fim mas a ideia digamos assim, universal da inovação é aquilo que é apropriado no setor produtivo, por uma empresa, uma cooperativa, etc. Deixa eu só fazer um comentário. É que às vezes, inclusive, a inovação faz as pessoas terem necessidades que elas não tinham. Nem sempre resolve um problema, né? Às vezes você nem sabia que tinha um problema, mas acho que o post-it é um tipo desses. Ninguém sabia que precisava daquilo, até alguém começar a vender. O marco regulatório tem um capítulo que trata de conceitos e reafirma tudo isso aí sobre
inovação. E antes de passar para ele, eu vou comentar sobre o que o Orival falou e a Fátima. O Orival foi muito feliz na resposta da Fátima, porque no fundo, a vida do pesquisador não se desburocratizará se não lidar com os micropoderes, como dizia Foucault, né, com a micropolítica. Porque no fim das contas vai ter um cara no controle interno da FAPESB que vai ficar parindo regra. E aí você vai dizer assim, mas mas é o tribunal de contas. Aí remete a alguma coisa e você não consegue. Então tem realmente conseguir entrar nos processos mesmo, porque ao fim e ao cabo, o que nos oprime como pesquisador não são as normas, estão lá em cima, é o dia a dia miúdo de se demandar documentos e votações quando são necessários. E aí tem que atuar politicamente nesse campo da micropolítica das instituições. Né? Vai ser difícil. Boa noite, meu nome é Gilberto Batista, também sou aluno do mestrado da UNED, do GESTEC, que é Gestão e Educação e Tecnologia. Fiquei muito feliz por hoje porque meu trabalho, na verdade meu trabalho de mestrado, eu estou pesquisando sobre a construção da política institucional de ciência, tecnologia e inovação da Universidade do Estado da Bahia. Então, fiquei muito feliz pelo tema, pelo debate. E primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão das instituições, principalmente dos departamentos. Não seria interessante, por exemplo, dar autonomia às agências de inovação, criar agências de inovação para regulamentar esses setores dentro da universidade? E a segunda pergunta seria, o maior desafio ou o maior limite, o maior entrave que se tem para a construção dessa política institucional de ciência e tecnologia na instituição seria justamente quebrar essa barreira que a instituição tem, que seria uma privatização do ensino, uma privatização da pesquisa, ou teria outro entrave, outro desafio para se quebrar nessa relação dessa construção realmente dessa política institucional? Mais alguma? Batista, seu nome é isso? Gilberto Batista. Eu achei muito boa a sua pergunta, porque permite trazer alguma coisa nova que a gente não tinha tratado ainda. No terreno da possibilidade de autonomia das agências de inovação, é um dos aspectos do Marco Civil mais inovador, porque ele admite a possibilidade de que os MITs passem a ter um estatuto jurídico próprio, inclusive na forma de fundações. Ou seja, cada instituição dessa vai tomar esse passo ou não. Então, é um aspecto de mudança, eu diria assim, mais audaz. Se a UNED ou se a UFBA resolver trilhar esse caminho, hoje está permitido na legislação você ter uma agência de inovação com um livro jurídico, uma fundação de direito privado de se aplicar. Agora, o que você pergunta assim, as barreiras são só culturais, barreiras ao estímulo à inovação. Esse receio da privatização da universidade e tal, eu acho que não são só dessa natureza, não. Eu acho que nós temos dessa natureza um obstáculo, porque você tem um ponto de vista de uma sociedade que pensa assim. Eu diria que, para a minha geração dos anos 70, brigando com os militares, a gente era contra qualquer vínculo da universidade com empresa. Então, você tem uma herança também que ficou mais fácil de ser desconstruída. Mas eu acho que há outro obstáculo de uma coisa cultural, que é muito delicado. A universidade sabe, eu sei que Fátima e Charles podem discordar de quem está certo, mas eu diria que uma instituição como a Universidade Federal da Bahia sabe como estimular a produção científica, certo? Ela sabe, ela não vai dar um salário maior para a professora Blandina, mas o programa de pós-graduação, o departamento, o CNPq na relação, a CAPES, sabe como valorizar o professor que tem esse perfil. Esse é o role model, é isso que, digamos assim, que o cara que entra na biologia diz assim, o
Charles, ele lá, ele dizia assim para o Felipe Serra: eu quero ser como Blandino. Era aluno do Felipe, mas eu acho que ele não dizia assim: eu quero ser como o Felipe. Ele dizia assim: eu quero ser como Blandino. Então, certamente você tem. Não, você já gosta da universidade, você entrou com 13 ou 12 anos de idade. Então, você vê, isso a universidade sabe fazer. Agora, o que a universidade não sabe fazer, e é um obstáculo que é cultural? Como é que a universidade lida com a situação de um conjunto de estudantes extremamente, ou mesmo de professores, ou dirigir os estudantes, de graduação, extremamente inventivos, que a inventividade desses estudantes, a criatividade, não desemboca facilmente no que vai dar um currículo acadêmico com uma vocação para a pesquisa acadêmica. Nós não sabemos como lidar. Nós estamos lidando com isso atualmente de maneira experimental na universidade, com 2 editais que nós fizemos o ano passado, apoiando estudantes com projetos de inovadores. Esses dias o Paulo nos trouxe a notícia, é absolutamente fantástico. Em um ano, o projeto da Poli, um grupo que mexe com biotecnologia, o que é que eles ganharam na universidade? 2 bolsas, durante 6 meses, renovaram por mais 6. 2 bolsas. Assim, e o espaço de trabalho e um reconhecimento institucional. Importante. No edital, eles concorreram, foram selecionados, aí uma parte do que era o espaço da Nova Poli foi reformulado e tal, e o investimento da UFBA foram 2 bolsas de R$400 cada 6 meses. E 20 grupos foram selecionados. Um desses grupos está já colocando no mercado o material, quase uma idade, ela pegou a onda da Zika, tudo bem. Repelente, exatamente. A empresa está colocando, ou seja, a empresa está com CNPJ vendendo, chegando no mercado e dizer, aqui teve a onda da Zika, porque o mercado também é isso, quer dizer, do mesmo jeito que cria coisas que você não sabia que precisava, depende de oportunidade. A famosa expressão que os empresários adoram dizer, fazer do limão a limonada, é isso, é você explorar a oportunidade, crescer na crise. Eu tenho aquela frase que eu acho terrível, em tempo de crise eu vou vender lenço do tempo. Enquanto ele chora, eu vendo lenço. Enquanto ele chora, eu vendo lenço. E aí é o seguinte, nós procuramos conversar com ele, nem fui eu, e o Paulo, vamos entender como é que essa responsável. Aí ficou claro o seguinte, eles não partiram do zero, eles eram um grupo de alunos que tinham já as ideias, e o que eles nos disseram é o seguinte, não foi a coisa mais importante, não foram os R$400 que a gente ganhou. O mais importante foi que a gente viu que isso podia ser feito, que a universidade confiava nisso, e que a gente estava fazendo uma coisa que era reconhecida pela universidade. Em 8 ou 10 meses, a empresa está na praça. Não, é uma startup. Vai crescer ou não, ali a vida de competição que vai decidir o destino dele. Agora, só para vocês entenderem a dificuldade de coisa. Esse tipo de aluno dificilmente vai concorrer às bolsas de iniciação científica. É um aluno que é inquieto, é um aluno que tem dificuldade de se enquadrar em professoras, orientadoras, turonas, como a professora Suani, que bate na mesa, ou o professor Chaves, esse daqui é isso aí. Ou seja, são alunos assim, claro que você tem uns alunos que são talvez se abatem de trabalhar com gente, como é Ernesto, comigo, né? A gente é assim, legal, né? O aluno faz o que bem entender, não? Então, assim, isso aqui é um perfil de aluno que não é contemplado pela estrutura de recompensa simbólica que a Universidade Federal da Bahia desenvolve. É um tipo de mudança de mentalidade, de cultura, que não é fácil de ser feita. Eu não acho que seja assim, eu lembro sempre o caso do Zuckerberg, eu nem sei se esse cara concluiu o curso dele rápido, mas o que eu aprendi no filme, exatamente o seguinte, aquele cara, enquanto ele estava lá, ele não tinha a menor chance de fazer sucesso com a universidade com o Harvard, ele gastava a noite dele fazendo aquelas outras coisas, e criou o Facebook. Então, assim, mas
Eu costumo dizer também, isso são as coisas que eu aprendi naquele livro do Lenoir. Os caras que criaram a Vale, que é essa grande empresa de equipamentos, um dos dois que eles eram lá na Universidade de Stanford, um dos dois não entrou no doutorado de Stanford, um dos dois fundadores da Vale não entrou no doutorado de Stanford, porque ele não tinha o domínio da segunda língua. Um dos dois criadores da Vale, essa estrutura. Então a universidade tem mecanismos, não? Tem mecanismos. Sim, tentando decifrar o nome da empresa. Vale. Vale. É uma empresa de equipamentos científicos. É a equipe que reformulou o uso de ressonância magnética nuclear para química orgânica, por exemplo. Todos os aparelhos de ressonância magnética nuclear utilizados em química orgânica no mundo inteiro são fabricados por ele. É uma companhia poderosíssima. Mas um dos dois criadores, que tinha sido aluno da graduação de Stanford, não entrou no doutorado, porque não passou pelo critério que é tipicamente acadêmico. Domínio da segunda língua estrangeira, né? No caso era o alemão, que ele não dominava. Então é essa a dificuldade. Agora, esse ano, nós separamos bem na UFO os editais de iniciação científica dos editais de iniciação tecnológica. E tivemos que lidar com um problema que está na nossa legislação. Nós temos que nos espelhar na legislação CNPq. A legislação CNPq exige que todo projeto é apresentado pelo professor, o aluno adere ao projeto. Como é que você lida com a situação em que é o aluno que tem a boa ideia que precisa ser desenvolvida? Você acha que o professor guarda-chuva? Acho que o professor guarda-chuva, mas todo mundo tem que fazer. Pois mas você pode também ajustar a cultura da universidade para porque esses projetos que nós fizemos na Politécnica do Rio de Janeiro não tinha professor orientador. Agora, no edital, nós vamos ter que nos adequar a isso, que a solução vai ser um pouco. Então, eu já falei, mas eu quero dizer, portanto, portanto, existem muitas barreiras, algumas barreiras são nitidamente culturais e algumas barreiras ligadas ao que ensina a razão de sucesso da universidade. É que a universidade, portanto, precisa ter mais flexibilidade para acolher estudantes desse tipo. Tem alguns que são, assim, para encerrar, tem alguns que envolvem jogos ideológicos complicados. A palavra empreendedorismo é um desses. Uma daquelas reuniões com o IAC, não sei se vai, estava ouvindo uma reunião do programa de ensino para conversar com o IAC, aquela tentativa de aproximação do IAC, aí estava a Elaine lá, Elaine da economia, que era líder do grupinho antigo, líder do grupo trotskista tradicional, radical, depois que Deus ficou moderado. Mas foi uma graça para mim, que a Elaine chegou lá, assim, eu disse, não, eu sou professor de empreendedorismo, eu quase caí da cadeira. Eu quero dizer assim, que a palavra empreendedorismo, portanto, é uma palavra que tem uma carga terrível. Você lidar com... E ao mesmo tempo você tem uma camada da juventude que quer ser empreendedora, tem uma linha do empreendedorismo aqui em Salvador. Nós temos a colega da Coordenação de Inovação, tem contato com essa moçada, que está interagindo aí. É um tipo de perfil que é diferente do perfil que normalmente a gente... Eu devo dizer que em algum momento, quando esse edital da Politécnica foi anunciado, foi anunciado no consumo de alguma coisa, a representação estudantil criticou o reitor porque disse que esse edital da Politécnica, a UFBA estava querendo introduzir o capitalismo ou reforçar o capitalismo. E o reitor veio fazer um comentário, ele disse isso, eu disse, mas João, esses alunos são muito espertos, porque é exatamente esse o espírito do negócio. Nós queremos reforçar. Claro, queremos reforçar o capitalismo e quer se desenvolver em termos de empreendedorismo, ou seja, a universidade tem que ser um espaço suficientemente plural para o cara que quer fazer na universidade a sua célula de movimento social, faça. O cara que quer fazer empreendedorismo na universidade, faça. Faça bem, exatamente. Bem, vamos então concluir o café. Queria pedir aqui um salve de palmas pelo palco. Finalizar agradecendo a presença de vocês e anunciando que o nosso próximo café vai ser no dia 23 de maio, com
professor Rubio Soares Campos, do Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA, que foi o primeiro que identificou o Zika vírus entre nós. Ele vai nos falar sobre Zika congênita. Sim, o local a definir, estamos aqui em negociações com a biblioteca para saber se ficamos aqui ou mudamos. Mas definir, será divulgado oportunamente. Obrigado.